E ainda nessa onda de alinhamento de poderes, a Polícia Federal disse que vai pedir a extradição de brasileiros condenados ou investigados pelos atos do dia 8 de janeiro, que fugiram para a Argentina. Eles teriam violado as medidas de retenção, como as tornozeleiras eletrônicas, e se mandado para o país vizinho. Os pedidos serão protocolados no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os nomes dos fugitivos também serão incluídos em uma lista de capturas da Ameripol, uma organização que atua nos moldes da Interpol, com trabalho integrado de outros 12 países do continente americano. Com a gente hoje está o coronel Gerson Gomes, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Gerson, na semana passada nós falamos da audiência que houve no Parlamento argentino para solucionar o problema desses brasileiros que pediam asilo político naquele país. O que esses brasileiros podem esperar agora dessa iniciativa da Polícia Federal e, consequentemente, do ministro Alexandre de Moraes? Será que eles vão voltar para o Brasil, Gerson? Seja bem-vindo. Muito dificilmente vai prosperar essa iniciativa da Polícia Federal. Veja que essa sua provocação, a sua pergunta, ela acaba tendo uma relação com os atos do ministro Alexandre de Moraes do dia de ontem. Foram 208 mandados que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes no dia de ontem, 48 foram cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. Ele, quando vai para cima dos já condenados ali do 8 de janeiro, que veja que esses mandados foram direcionados para pessoas que não fugiram do país, ou seja, não pediram o asilo político, estavam cumprindo as medidas cautelares, mas ele alegou que havia o risco, perigo de fuga. Só que risco de fuga de terceiros que fugiram e você atingir aquele que está cumprindo a determinação, não somente é um abuso de autoridade, e esse abuso de autoridade, inclusive, ele é previsto como crime. O artigo 9º fala especificamente da Lei 13.869, que foi aprovada em 2019, fala sobre o abuso de autoridade. E sobre os crimes de abuso de autoridade, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele incorre, inclusive, em crime. Mas ele vai além. Na verdade, quando ele determina essas prisões, ele quer passar um recado. Me parece, veja bem, da última semana, quando nós conversamos, o número lá na Argentina estava ao redor de 150. Eu soube, esta semana, que o número já era da ordem de 200. Ou seja, as pessoas estão, de fato, percebendo que estão diante de um tribunal de exceção. Obviamente, esses idosos, para você ter uma ideia, ontem eu vi 2 advogados se manifestarem publicamente das suas clientes, uma de 71 e outra de 74 anos. Veja que uma das clientes de um advogado de Santa Catarina, ele se dizia frustrado por quê? Porque ele orientou a sua cliente a ficar tranquila, dizendo, olha, nós temos ainda os recursos, temos os embargos de declaração, os embargos infringentes. Veja só que coisa interessante. O que diz o artigo 5º, inciso 45 e 46 da Constituição Federal? Risco de fuga de terceiros viola o princípio da individualização da pena, porque você está, por causa de atos de terceiro, penalizando alguém que está cumprindo a lei. E vou além. A execução da pena antes do trânsito em julgado viola até o princípio da presunção de inocência, que também está ali no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, até o Supremo Tribunal Federal já tinha um entendimento pacificado que o cumprimento da pena ele deve começar somente após o esgotamento dos recursos. Ele atropelou tudo isso. Por quê? Para passar um recado para aqueles que estão arrancando suas tornozeleiras e pedindo asilo político. E por que eu digo que não deve prosperar essa iniciativa, Paulo? Porque não existe contemplado nos tratados de extradição os crimes políticos. E está evidente que se trata de um crime político, até porque essas pessoas que para lá
fugiram e pediram asilo político, que inclusive já está sendo concedido, porque lá existe um processo, as pessoas estão sendo ouvidas, há um asilo provisório e será julgado. Mas a própria deputada que sediou aquela audiência da semana passada em Buenos Aires, ela já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores da Argentina e assegurou que, à vista do que eles apresentaram de documentações, está caracterizado o crime político. Por quê? A tentativa de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado democrático de direito são evidentemente crimes políticos. Nós não estamos falando de traficantes, assassinos, terroristas, estamos falando de senhoras de 70, 74 anos que estavam em Brasília e no final da tarde foram detidas após um monte de vândalos terem cometido uma série de atos que não deveriam ter sido cometidos, mas não por essas pessoas que estão sendo julgadas. Veja que até hoje, aquele rapaz do relógio, por exemplo, não foi julgado. E a Priscila, que já estava no Palácio do Planalto com a sua turma antes da chegada dos brasileiros que saíram do acampamento ali na frente do QG, escoltados pela Polícia Militar, quando chegaram à Praça dos Três Poderes, a Priscila e a sua turma já estavam dentro do Palácio do Planalto. Então veja que aquelas dezenas de pessoas que nós vimos serem presas pela Polícia Militar depredando, com máscaras, com gasolina, nenhum deles foi para a Papuda, você sabia disso? Eles não foram para lá e sequer estão sendo julgados. Então tem muita coisa estranha, Paulo. Está evidente que não se trata de um julgamento comum, até porque não foi dado a eles o duplo grau de jurisdição, foram levados direto ao Supremo Tribunal Federal e, por isso, estão sujeitos a essas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. O que é estranho é que ninguém dá nenhuma explicação para esse fato que você acabou de mencionar, né? Por que essas pessoas que foram flagradas ali dentro, quebrando, não estão detidas até o dia de hoje? Ninguém explica nada. E fica por isso mesmo. E as pessoas que fugiram, que estão hoje pedindo asilo na Argentina, são pessoas sem o menor histórico de criminalidade no país. É realmente uma coisa para a gente pensar e lamentar que esteja acontecendo, né?